Ok, nossa próxima questãozinha aí de gramática, nós temos aí. Então, vamos lá, vamos ler ali Anne na linha 3. Introduz uma descrição. Então, olha lá, quando a gente vê artigos, a gente vê que quando a gente usa o the, que é um artigo definido, eu tô falando pra você de uma coisa que já foi definida ali. Então, eu não tô te apresentando nada novo. Quando eu falo sei lá, eu tô falando um texto, quando eu falo assim, a baleia, né? Tava falando um texto sobre a baleia, quando eu falo a baleia, the whale, eu já tô falando de uma coisa que você já conhece, tá? Porque eu tô falando de uma baleia específica. Então, já te apresentei essa baleia ali em cima. Então, quando eu vou introduzir uma coisa, eu vou apresentar uma informação do texto, eu vou usar ali o artigo, realmente o artigo IN, tá? Que eu falo assim, então tinha uma baleia nesse parque aquático? Aí já te falei da baleia. Aí a baleia, tá? Então, quando eu vou te introduzir alguma coisa, o artigo que eu uso é o a ou an, tá? Então, aqui, ó, o an, na linha 3, introduz uma descrição. Então, a gente já sabe que introduz uma descrição, mas vamos ver se introduz mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, então, ele tá falando que o Elon Musk, ele em um simpósio em Orlando, na Flórida, durante uma conversa informal, tá? Então, ele está apresentando essa informação aí para você, uma conversa informal. Porque eu não falo durante aquela conversa informal, como se você já soubesse do assunto. Então, eu estou usando o an aí realmente para introduzir uma descrição, tá? Então, aqui eu já encontro a minha resposta, mas vamos ver porque as outras não dá para ser. O próximo eu tenho aqui o a lot. Né? A lot, na linha 36, pode ser trocado por very, tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Eu tenho aqui a lot. Aqui, estava aqui em cima já. Então, quando ele coloca ali, ó, para resumir, isso pode tornar a vida dos designers muito mais simples, tá? Então, se eu quisesse usar o very, eu poderia, tá? Eu poderia usar o very aqui para falar muito, só que eu não poderia usar o simpler que eu tenho aqui, que é a minha forma comparativa ali do simple, tá? Então, se eu quisesse usar o very, eu teria que usar assim, ó, very simple, tá? Para eu usar o comparativo, aí só serve mesmo o a lot, tá? Então, por isso que ele usou o a lot simpler, very simpler ficaria errado. Vamos lá na letra C. Does, na linha 27, está sendo usado como um auxiliar. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Na linha 27, o does. Então, ele está falando ali de ter um cockpit transparente, né? Então, além disso, ter um cockpit transparente permite que a tripulação ver lá do lado de fora. E isso faz pouco, então olha só, eu tenho um significado para esse verbo, que é o verbo fazer. Então faz pouco para melhorar, né? Então assim, aqui eu tenho um verbo principal, porque eu tenho um significado para esse verbo, o verbo fazer. Quando você vê esse does ali e ele não estiver sendo acompanhado do not para fazer a negativa, né? Does not ou doesn't. Ou ele não estiver no início de uma ideia para eu fazer uma pergunta, né? Que são as situações que eu uso o does como auxiliar, tá? Ou então, se você vê que depois do does aqui eu não tenho outro verbo, porque se eu tiver um verbo depois do does, então eu posso falar bem assim, ó, ela realmente gosta de chocolate. Eu falo assim, ó, she does like chocolate. Você tá vendo? Que eu tenho aqui, ó, quando eu coloco does like, eu tenho esse does aqui antes de um verbo. Então, aqui o meu does tá como auxiliar, tá? Mas aqui eu não tenho um verbo, então esse does, e não é uma negativa, não tem um not depois dele, não tô usando para fazer uma pergunta, então ele não é auxiliar, ele é verbo principal, tá? Então, usado como auxiliar, já descarta essa possibilidade. Terceiro, causing can be used in the form cause. Então, ele tá falando assim, eu posso substituir esse cause aqui pela forma cause, sem o ing? Vamos lá dar uma olhadinha se a gente pode fazer isso. Então, olha lá. Primeira coisa que eu percebo aqui, ó, uma preposição, tá? Quando o seu verbo ele for precedido de uma preposição of, in, about, tá? O verbo que segue, ele tá sempre no ing, ok?
Então, regrinha isso daí, a gente não pode esquecer, tá? Minha resposta aqui na letra A.